E aí, amigos e amigas do curso de desenho Sketch, aqui quem fala é o professor, não é esse professor que vocês estão vendo na tela, tá? Aulinha de hoje aí, uma basezinha aí, umas explicações para vocês sobre realismo com lápis de cor. Vocês estão vendo o retratinho que eu fiz aqui, ó? Eu até comecei ele para vocês verem, tá? Só para vocês sentirem, né, como é que é o resultado, mas o desenho aí, ó, na verdade o retrato, a base do retrato começa assim, ó. Um marrom, qual o lápis que eu usei aqui, né? Vocês vão pensar, é um lápis mágico, um lápis importado que custa R$1000? Não, pessoal, um lápis normal aí da Faber-Castell. Porque afinal vocês vão ter que utilizar o que vocês têm em mãos, né? O que na verdade eu uso aqui, né? Eu uso um lapisinho da Staedtler, esse aqui é a base da água. Temos aqui a famosa caixinha da Faber-Castell, não estou sendo patrocinado por ninguém, tá, pessoal? Estou só mostrando para vocês aquilo que eu uso. E tem uma caixinha aqui que é bem legal, que é da Mega Soft Color, que tem tons de pele. Essa caixinha de lápis aí ajuda muito aí para quem quer fazer um retrato aí com lápis de cor, é bem legal isso aí, é bem baratinho também, tá? Tem várias tonalidades de cor bem legais e eu utilizo bastante ela, principalmente na parte da pele, que é a parte que o pessoal tem mais dificuldade. Então, como eu falei, joguei toda uma base aqui, né? E também outra coisa importante aí, né, no retrato, é você saber trabalhar por etapas. Como vocês estão vendo aí, as etapas aí de um outro retrato que eu fiz, você tem que começar o quê, né? Começar bem na manha, com um lapisinho marrom escuro, depois vai jogando um amarelo claro, depois isso aí depende também muito da tonalidade da pele da pessoa que você está desenhando, e também, pessoal, referências. Toda vez que eu vou desenhar, né, eu uso aqui, ó, material impresso, eu uso um tablet para localizar, né, vou ver um detalhe da pessoa ou outro, né, sempre, ó, legalzinho, eu vou pintar a orelha, opa, jogo um foco aqui, vou pintar o olho, jogo o foco no olho aqui, ó. Então essa parte aí visual aí, você tem uma referência visual boa, com geralmente fotos grandes e de boa qualidade, é muito importante. E outra coisa, eu aconselho aí para quem está começando a estudar retrato, né, sempre começar bastante aí, pegar as manhas com retrato em grafite, que é mais importante para você conhecer melhor essa parte da sombra, saber melhor mexer aí, ter mais as manhas da sombra, para depois você ir para um lápis de cor, que o lápis de cor, na verdade, quando você utiliza ele, infelizmente você não pode apagar. Na verdade você pode, mas fica assim um desenho meio borrado, meio feio depois. Então treina bastante com o grafite, pega bem as manhas do grafite ali, sombreado, utilizando esse fuminho, ou papel, ou cotonete, algodão, para depois ir com lápis de cor com mais segurança. E também nas experiências, a questão da tonalidade da pele aqui, ó, eu vou mostrar para vocês as bizarrices que eu fiz aqui, né? Tudo o quê? Tudo que eu estava treinando, utilizar lápis de cor, né? Tava treinando aqui, né? Qual tonalidade de lápis aqui eu vou utilizar, né? Primeiro e depois, né? Então isso aqui são só estudos, são bem bizarros, como vocês podem ver aqui, né? Para eu ter mais um conhecimento, para ter mais segurança quando eu chegar aqui, quando eu desenhar aquilo que eu quero, me sentir mais tranquilo e saber o passo a passo, que é o problema aí do desenho do lápis de cor é esse, né? Ele demora bastante e você não vai querer demorar bastante para chegar lá no ponto e, putz, errei ali no começo, ou errei na segunda etapa, errei na terceira etapa. Então, vou mostrar aqui as etapas para vocês. Claro que eu não vou desenhar tudo aqui para vocês, né? Já mostrei um pedacinho aqui, então, na verdade, só vou me focar mais na questão dessa parte aqui, ó, da região do olho. Vocês estão vendo aqui, essa parte aqui já está pronta, já iniciei ela, então eu vou transformar, vou deixar essa parte aqui, ó, igualzinha a esse lado aqui, né? Então, como eu falei, fiz toda uma base aqui, ó, com lápis marrom, e detalhe, o lápis marrom não é aquarelado, tá? Esse aí que eu fiz a base. Procurem fazer com lápis seco, porque daí essa base de marrom aqui, ó, que você desenhou, né, ela vai aparecer embaixo ali da outra base que eu vou utilizar o amarelo. Qual lápis amarelo eu vou utilizar? Bom, depende aí da referência que você pegar, e tudo cuidado com a referência que vocês pegarem da internet. Por exemplo aqui, tá? Por exemplo ela aqui, né? Lógico que ela foi aqui modificada no Photoshop, a pele dela, porque a foto original dela, na verdade, é essa aqui, ó. Vocês podem ver ela bem branca, bem pálida, e aqui vemos a mesma foto com ela aqui um pouquinho mais bronzeada, que com certeza essa foto aqui foi mexida no Photoshop ou qualquer que seja o programa. Então, escolhem bem, ou até mesmo para quem tem as manhas aí de editor aí de imagens, vocês podem mexer na foto, né? Puxar um pouquinho a cor aqui, ó, para vocês visualizarem melhor aí, ó, a tonalidade das peles ou das cores aí da pessoa. Beleza? Basezinha de marrom feita, vou utilizar o quê? Eu vou pegar uma caixinha aqui, um amarelo bem claro, da Mega Soft, ou até legal aí, vocês podem utilizar também uma cor que eu utilizo muito,
que é o aquarelado aqui da Staedtler, que chama de lápis cor de areia, que é bem legal também para fazer pele isso aqui, ó. Então bora lá, fiz aqui a base de marrom e na manha aqui, ó, eu vou passando por cima mesmo, aí, dando uma outra base na pele dela. E pessoas, como eu sempre falo, a origem de um bom desenho é, infelizmente, a paciência. Então reparem como eu estou indo bem na manha aqui, ó, movimentos circulares aqui da pele. Quando vocês chegarem bem na parte do marrom aqui, ó, vocês podem jogar um pouquinho mais de força, mas quando chegar numa parte mais clara aqui, ó, vocês tomam um pouquinho mais cuidado. Tire um pouquinho do peso da mão aqui, ó.
Reparem que chegou aqui na parte marrom, mais escura, vou com mais vontade aqui, ó. E se por acaso você chegar nessa fase aqui e pensar, acho que faltou um sombreado aqui, faltou um marronzinho aqui, ó, não tem problema nenhum. Você pode parar um pouquinho aqui, ó, e numa parte que você achou que faltou um pouco de marrom, faltou ser mais escuro, joga aqui um pouquinho de marrom, porém, né, com a mão bem leve, tá, pessoal? Mão leve é tudo. Para saber que tem a mão leve, não basta ficar muito tenso aqui, né? Então essa parte aqui, ó, na musculatura aqui, ó, sempre brinco com meus alunos, né? Oh, relaxa o braço, fica assim, ó, fica o braço mole. Tá certo que não é o braço do The Rock aqui, né? Mas é o que eu tenho. Então, não deixe muito tenso essa parte aqui, que é a parte, que é a musculatura que é responsável por pegar, ó. Sempre, ó, apoiou a mão aqui, ó, e vai bem na manha, ó. Movimentos circulares. Reparem que quando eu faço aqui, ó, essa tonalidade da pele, eu não vou ficar puxando o lápis o tempo inteiro assim, não, ó. Eu tenho que ir pedacinho por pedacinho aqui, ó. Lápis bem apontado, movimentos circulares e vai embora, ó. Bem concentrado. Reparem que não mexo a minha mão, ó. Não estou indo para cá ou para lá, não. Apoiei aqui, ó. De preferência você pode até colocar uma folha aqui, né? Para evitar de sujar a tua mão ou borrar o desenho, ó. Fica concentrado. E sempre, ó, um olho no desenho, um olho na referência, ó. Aqui nessa parte em cima dos olhos, como vocês podem reparar, até na dobrinha aqui, ó, reparem que eu não vou fazer uma linha para definir assim. Primeiro, é claro, quando eu estou desenhando eu faço uma linha, mas depois, ó, para dar uma pegada mais realista na pele, ó, é como se eu fizesse um pontilhismo aqui, uma linha meio torta, para dar uma tonalidade de pele em cima ali, ó, na dobrinha do olho. Tanto na dobrinha quanto em cima do olho mesmo, que depois você vai jogar um preto, um lápis preto aqui em cima, e daí que o desenho vai começar a aparecer mais. Então vocês veem que eu dou uma forçadinha assim, ó. Então cada dica dessa o que é, né? É uma dica aí para dar uma profundidade para olhar, né? Essa questão aqui, esses pontinhos aqui, aquela coisa meio tortinha aqui, meio granulada em cima da pele. Parte de dentro aqui do olho, ó, sempre mais forte. Pode deixar o marrom bem escuro aqui, que depois vai vir um preto, um lápis preto em cima. Que daí vai facilitar a sua vida, vai ficar bem escuro mesmo, com a base de marrom embaixo. E tudo que for preto ali na tua referência, mais escuro, pode preencher bem com marrom ali, não tem problema nenhum. Ó.
Tá aí, vamos trabalhar um pouquinho com o azul dos olhos. Vocês viram aqui que eu dei uma base legal de marrom aqui, ó, e vou usar aqui um azul aquarelado. Para quem não sabe, o aquarelado tem esse desenho de um pincel aqui, ele é um grafite bem mais mole, então você tem que tomar bastante cuidado. Então tem que tomar bastante cuidado aqui, como ele é bem mole, ele é bem sensível, ele solta bastante grafite na folha. E lembrando, quando vocês começarem a pintar aqui o globo ocular, ó, vai um pouquinho mais de força na parte de cima e quando chegarem na parte de baixo aqui, ó, tira bem a força da mão, ó, deixa ele bem clarinho. Então são macetes aí que dão profundidade para olhar. A parte de cima aqui do olho, bem mais espessa. E a parte de dentro aqui do globo ocular, ó, a parte de cima, bem mais forte. Sem precisar apertar muito, que o lápis solta bastante grafite, e nessa parte de baixo aqui, ó, bem claro. Preservando aquele branquinho aqui, ó, do rebatimento de luz, hein? E agora, para juntar um pouco a cor, para fixar mais o grafite aí, ó, na folha, branquinho, estou usando aqui um branco aquarelado. Para quem tem um pouquinho mais de experiência aí no estudo, no desenho de retrato, ele funciona como se fosse um esfuminho. Ele dá uma pressionada aqui no grafite, ó. Eu vou em cima dele aqui, ó. Começo mais pela parte mais clara, ó. Mas se encostar na parte mais escura ali, ó, não tem problema nenhum, ó. Agora, próximo passo, fiz a base de marrom, joguei um amarelo bem claro. Seguindo aqui a tonalidade da minha referência, eu vou jogar um rosa bem claro. Esse aqui eu comprei separado, né? Mas na caixinha ali do Megasoft tem essa cor aqui, ó, que é bem parecida, como vocês podem ver. Então, próxima dica aí, ó, rosinha, seguindo a referência que eu tenho aqui, ó, um rosa bem claro em cima daquilo que eu fiz agora. Aqui.
Repararam que estou jogando aqui um branco dentro do globo ocular dela que está em azul. Se por acaso eu pegar esse mesmo lápis aqui e for jogar para a pele, cuidado pessoal. Para um pouquinho, pega uma folha, limpa esse lápis branco, porque às vezes sobra algum vestígio de um lápis colorido depois, quando você for encostar na pele, usar o mesmo lápis, isso aí vai acabar borrando a pele também. Então tenha todo esse cuidado aqui, ó. Jogou o branco numa parte mais escura, quando for para a parte mais clara, parou, você pode apontar ele ou limpar ele usando aqui ó, uma folha mesmo, uma folha limpa separada aqui. Pelezinha em volta bem feita, bora jogar um preto aqui, vou usar um lápis preto comum mesmo, Faber-Castell, bem apontado pessoal, ou você pode usar aí um apontador de manivela para deixar ele bem afiado, ou vocês podem também optar por um estilete, tá? E sempre, ó, estilete pequeno, tá pessoal, porque ó, se você usar um estilete grande, a lâmina é muito grande, ó, pode ter o risco aí de quebrar a ponta do lápis. Então, ó, eu geralmente uso aqui ó, um apontador de manivela e para ficar bem afiado mesmo, ó. Estiletezinho aqui fininho, tá? E toda vez que você estiver ilustrando e sentir ali que a pontinha do lápis já tá meio, perdeu a ponta, opa, parou, apontou, voltou pro desenho, tá pessoal? Não vai ficar insistindo ali que senão, principalmente nesses traços mais finos aqui, ó, da sobrancelha, dos olhos, o lápis aqui, ó, tem que estar bem apontado e principalmente o preto aqui, ó, que é, digamos, um dos últimos lápis que eu uso aqui. Então vocês podem ver, né? Eu ilustrei aqui com marrom, para aquela sombra um pouquinho, uma sombra um pouquinho mais clara da pele ficar embaixo. Depois foi o amarelo, um rosa mais claro e, por último, que eu vou utilizar o preto. Bora lá? Reparem que eu deixo bem preenchido na parte de cima e você, se você tiver as manhas assim de deixar a mão um pouquinho mais leve, ó, lá dentro do globo ocular, ó, você vai quase deixando como se fosse um cinza lá dentro. Então com o preto você pode, é claro, ilustrar a parte preta e também jogar uma sombra em cima das cores. Pode jogar um preto até em cima da pele, vai ficar um pouquinho meio acinzentado, ó, na dobrinha em cima dos olhos aqui, ó. Então reparem aí, ó, os movimentos circulares eu continuo, ó, pegando bem leve no lápis, ó. Então eu aproveito as linhas mais escuras, eu jogo um pouquinho mais de força
E aproveito o mesmo lápis preto, ó, por isso que é importante, tá bem apontado, joga uma sombra em cima, ó. No caso aqui da minha referência, reparem que ao redor do olho dela, né, tem uma coloração aqui com rosa mais forte, quase um roxo. Eu vou usar esse lápis aqui, né, parece uma cor de mortadela, mas também funciona em um rosa um pouquinho mais forte, se vocês tiverem. Isso no caso eu estou seguindo a referência que eu tenho aqui, né, então só ao redor do olho dela aqui, ó, eu vou jogar esse rosa mais forte. Tudo para quê, né, para dar mais profundidade para o olhar. Então vocês reparem que trabalhar com pele, você tem que seguir essas etapas aqui. Digamos assim, você tem 5 etapas. Não adianta você começar na segunda etapa e ir para a quinta, não. Então isso e também você é uma parte assim que você experimenta muita coisa. Então repare como a quantidade de lápis que eu estou utilizando aqui, isso varia muito o quê? Devido à referência e a quantidade de, digamos, de tons de pele, aí, dependendo da referência que você está usando. Então eu usei marrom, usei amarelo claro, usei um rosa claro, estou usando aqui um rosa mais escuro. Então essa parte aqui do aprendizado, você está estudando o retrato, então tem que ter muita paciência, experimentar bastante coisa. Não fique preocupado em passar o dia inteiro desenhando e depois você que não gostou do desenho, isso aí é a coisa mais normal do mundo para quem está aprendendo. Mas também depois que você aprende, rapaz, fica tudo na memória e você aprende bem, ó, e o desenho sai, que é uma beleza.
Em cima aqui da dobrinha do olho, seguindo a minha referência, ó, ela é bem escura. Cheguei aqui, ó, pontinha do lápis. O segredo está na pontinha do lápis, ó. O mínimo de força possível. Então você vai sombreando ali, ó, com o próprio preto, em cima das cores que você já fez. Então essa parte da pele é com bastante leveza na mão, porque se você jogar com muita força, várias e várias camadas de lápis, isso aqui pode rasgar o papel, prejudicar o papel. Então, ó, cada camada de lápis, ó, mais trabalhado, mais de boa possível, com a mão bem leve. Uns gostam de pegar aqui, ó, pega para trás o lápis, porque a tendência, se você pegar aqui na ponta, é você jogar muita força na ponta do lápis. Se você pegar aqui para trás, ó, você vai trabalhando com mais calma nessa parte das sombras, principalmente. Porque o que deixa a tonalidade de pele legal é você o quê? Você seguir essas etapas e também é a quantidade de vezes que você passa o lápis. Não é nem a força, nem a velocidade, é a quantidade de vezes que você trabalha em cima ali, ó, da pele. É a quantidade de vezes que você passa o lápis. Reparem que aqui, ó, na parte branca do olho, eu joguei um pouquinho do tom de pele e joguei um pouquinho do tom que eu pintei o globo ocular e vou jogar um pouquinho de branco aqui em cima, para dar aquela sujada mesmo aqui em cima, para o quê? Dar aquela ideia de profundidade do olhar, ó. E até para dar um realce aqui, ó, seguindo a referência que eu tenho, vocês podem ver que até na sobrancelha dela tem uns brilhos aqui, ó, bem amarelo, bem forte. Vou pegar um amarelo aqui, ó, um amarelo bem canário mesmo, e vou jogar nos pontinhos ou outros aqui, ó. Bem em cima da sobrancelha dela aqui, ó, vai dar um brilhinho a mais aqui, ó. Então não precisa seguir a risca o que tá ali na foto, tá? Não fiquem muito preocupados assim de tirar uma foto exata ali do retrato que vocês estão fazendo, não. Vocês podem jogar um brilhinho ou outro ali, ó,
E daí funciona como um rebatimento de luz, né? Que vai dar um realce, vai aparecer mais aqui, um detalhe que vai aparecer mais e vai dar mais uma claridade no teu desenho. Jogou o brilhinho ali, usei um aquarelado. Joguei um branco em cima também, ó, para dar uma fixada ali. Um cuidado especial com esse cantinho do olho aqui, ó, essa carninha aqui, ó, que escorre a lágrima, ó. Não deixa esse bico muito solto aqui, ó. Sempre tem essa frestinha aqui, ó, que dá um realce legal para os olhos aqui, ó. Ela geralmente é bem escura, por isso, lápis bem apontado, ó. Seguindo aqui minha referência, eu deixo ela bem escuro, com umas tonalidades aqui de rosa escuro também, ó. E sempre, ó, dando aquela forçadinha aqui, ó, sem querer prejudicar muito aqui a textura do papel. E reparem que, né, a parte da espessura aqui em cima dos olhos, ó, eu vou engrossando tanto ela que ela vai de encontro mesmo aqui, ó, a pupila, a bolinha preta do olho. E uma coisa que vocês têm que aqui, ó, tomar um pouquinho de cuidado, às vezes você fica ali na pupila do olho, tem risco aqui até de rasgar o papel. Para isso, já que é preto mesmo, bora uma pontinha aqui do nanquim, no brush, eu chego bem na manha ali, ó, e realço ela com preto mesmo. Só a bolinha preta ali, ó. Isso aí para quê? Para evitar de você chegar com o lápis aqui, ó, com a ponta bem afiada, você ficar ali apavorando muito e ter risco ali de furar a folha. Já que é tudo preto mesmo, ó, e daí eu só me preocupo com a parte de cima ali, ó, de usar o lápis, ó.
Reparem que depois que eu preenchi embaixo dos olhos aqui, né, com cor de rosa mais forte, tem uns microcílios ali, né, por mais que nós não vemos, ó, lápis bem afiado, colocar um pontinho ou outro ali, ó, para subentender que tem uns cílios ali, ó, uns pelinhos embaixo dos olhos, seguindo, claro, a referência que eu tenho aqui, ó. E sempre, ó, a parte que você achar ali que merece mais uma sombra, vai bem ali, ó, na manha, bem sem força ali, ó, com lápis preto mesmo, e vai trabalhando as sombras em volta dos olhos ali. Porque como sempre eu falo, a primeira coisa que a pessoa repara no retrato ou até mesmo na fotografia são os olhos da pessoa. E eu também aconselho você pintar os dois ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, só para critério de ensinar vocês, eu pintei, preenchi bem um, para vocês verem o resultado para depois fazer o outro. Mas eu aconselho o quê? Você pintar os dois ao mesmo tempo. Fica bem melhor, tá pessoal? É bem mais garantido que os dois olhos vão sair os mais parecidos possíveis. E para finalizar, aquele parte branquinha ali do olho, que é o rebatimento de luz, tem essas canetas gel aí que é fácil de vocês acharem aí em papelarias. Vai chegar aqui, ó, bem em cima ali, ó, a partezinha branca aí, dá uma preenchida nela. Qualquer partezinha branca aqui, um pontinho ou outro aqui, ó, você pode usar a caneta gel ali, ó, tranquilo. É como se fosse até aquelas canetas lá, tipo um corretivo. Popularmente conhecida como canetinhas de Rorex. Um pontinho ou outro aqui, até entre um cílio e outro. Qualquer coisinha para enriquecer o teu desenho. E reparem na quantidade de detalhes que colocamos aqui, né? Pode rolar aqui uma pontinha ou outra. Se for bem fraquinho ali, ó, um detalhezinho ou outro ali na sobrancelha, sem forçar muito ali, ó, fica bem bacana também.
E é isso aí, pessoal, olhos praticamente terminados, como vocês podem reparar. Tem muito trabalho ainda pela frente, mas já deu para aprender um pouquinho aí sobre a base aí de como começar o desenho. Começa com marrom, depois vai com amarelo, depois vai com cor de rosa e por último aí o lápis preto. Todos os lápis bem apontados e trabalhando sempre com muita paciência, etapa por etapa. É isso aí, pessoal. Descrição aí dos materiais que eu estou usando aí embaixo do vídeo. Espero que tenham gostado dessas dicas aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!